Quero dar as boas-vindas a você que está acessando aí, entrou em nosso canal, na nossa live celular. E daqui nós vamos juntos adorar a Deus, louvar o Senhor neste momento. Reúna aí com a sua família, com quem está mais próximo de você. E vamos juntos cumprir o propósito do Senhor, que é levar a salvação para os perdidos, edificar a fé dos cristãos para que nós continuemos aqui nessa terra enquanto o tempo Deus nos permitir adorar o Senhor, servir ao Senhor, ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Então juntos vamos agora orar, vamos colocar toda a nossa programação, esse momento tão precioso na presença do Senhor, para que Deus possa fazer a sua obra através de nós e em nossos corações. Pai, nós te louvamos por mais este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá nesse instante, de reunir nossa casa, nossa família, nossos amigos e poder ter esse momento aqui, Senhor, de oração, de busca pela presença, pela face do Senhor em nossas vidas. Aceite o nosso culto, Senhor, e nos usa como instrumento, fala através de nós, Pai. Ouve o nosso clamor, ouve as nossas orações, Pai, e nos responda, Deus, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus, como em Atos 2, nós vimos que ali no cenário, no cenáculo, nós vimos 120 homens aproximadamente, que desejaram tanto a promessa da descida do Espírito Santo, eles experimentaram o mover de Deus no dia de Pentecostes. E com certeza foram cheios do Espírito Santo e começaram a dar seguimento à obra de Jesus, trazer a salvação para todos os povos da terra. Vamos adorar juntos, cante comigo, cante junto com a sua família, em seu lar, em sua casa. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, e enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, e enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu
tua glória contemplar. Contemplamos tua formosura, Senhor. Tu és lindo, tu és fiel, tu és poderoso. Temos sede, temos fome por mais de ti, Senhor. Tu és o nosso alimento, aleluias. Tu és o Deus que cura, que restaura a nossa alma, Senhor. Tu és o remédio para o nosso corpo, Tu és o nosso alimento, o Deus que nos sustenta. Nós queremos reconhecer o Senhor em cada momento, em cada instante das nossas vidas, Pai, e dar-te a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, Senhor. Aleluia. Então vem, Senhor, vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias. Aleluias. Bom é nós darmos louvores ao Senhor e exaltar o seu santo nome. Lembro que antes desse isolamento, tantas experiências boas nós tínhamos em nossas células, nas reuniões em nossas casas, em nossos lares, e como o Senhor abençoava, conquistamos almas para Jesus, orávamos uns pelos outros, pelas necessidades, e uma das coisas fortes dentro da célula era a comunhão. Quando eu terminava a reunião, tinha aquele momento de um lanche, de um momento de podermos chegar mais perto uns dos outros e vermos assim a presença e a glória de Deus bem explícita em cada um do nosso grupo, da nossa célula. E hoje eu quero compartilhar, como também compartilhávamos, a palavra do Senhor. Em Juízes 6, é um texto muito conhecido, uma experiência muito conhecida, a de Gideão, onde o povo de Deus estava muito oprimido pelos midianitas, um adversário forte que começou a dominar sobre o povo de Deus na terra. E eu quero ler com você Juízes, capítulo 6, versículo 1, que nos diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o versículo 10: e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aqui, essa experiência vivida por Gideão, ele estava ali naquele contexto, e eles temiam a Deus, era um povo, o povo de Deus na terra. Como hoje eu e você nos encontramos, um povo que teme ao Senhor, que busca o Senhor, que cultua ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós lemos aqui que por o povo endurecer o seu coração, e sempre acontece isso, quando nós endurecemos o coração, quando nós nos afastamos de Deus, logo vem o inimigo para nos oprimir. E Israel, por ter endurecido o seu coração, por ter se afastado de Deus, por ter virado as costas para o seu Redentor, para o seu Salvador, para o seu Deus, eles passaram a cultuar deuses estranhos,
Eles começaram a dar valor às coisas dessa terra e esqueceram das coisas de Deus, das coisas do alto. E assim, os midianitas vieram e dominaram sobre Israel. E ali diz a palavra que enquanto eles estiveram debaixo das mãos dos midianitas, eles foram oprimidos. E eles empobreceram muito, até que eles chegaram ao ponto de voltarem-se para Deus. Eles começaram a clamar ao Senhor. E aí Deus, ele ouve o clamor do seu povo. E ele chega para Gideão, um guerreiro em sua época. E ele levanta em Gideão um libertador para tirar o povo dele das mãos dos midianitas. E nesse texto nós vimos assim, o agir de Deus, a intervenção do Senhor, em uma época onde o seu povo estava clamando e precisando dessa ação poderosa, divina do nosso Pai, do nosso Deus. E algumas coisas, hoje eu quero compartilhar com você daquilo que precisa para ter essa ação de Deus na nossa vida. Talvez você que nos ouve, hoje você está numa situação como naquele tempo os israelitas, o povo de Deus estava. Mesmo temendo a Deus, mesmo sendo o povo de Deus na terra, mas eles chegaram a um momento deles se encontrarem nas mãos dos seus inimigos. E ameaça de pobreza, de guerra, de opressão, cada dia. Imagine eles acordarem todos os dias sendo oprimidos pelos midianitas, ameaçado por aquele povo estranho, pelos seus inimigos. E primeira coisa que para Deus agir dentro da condição que nós estamos hoje, de lutas, de batalhas, dessa pandemia, talvez você está enfrentando já lutas financeiras, ameaças do desemprego, muitas vezes surgiu aí uma crise dentro do seu lar, da sua família, e você vê o inimigo forte combatendo contra você, e querendo dominar sua vida, querendo minar suas estruturas. Então o que nós, ao observarmos a batalha de Gideão contra os midianitas, e Gideão ele teve sucesso, ele teve êxito nessa batalha. Então quando a gente lê esse texto, e eu quero convidar você depois para ler com calma, Juízes 6, Juízes 7, vem falar de toda esse momento ali, onde Deus intervém, onde nós vimos a ação de Deus, nesse momento crucial na vida do seu povo, a vida de Israel. E primeira coisa, para Deus agir, Deus operar, é o arrependimento. Lembra que lemos no texto de Juízes 6:1 que Israel desobedeceu o Senhor, endureceu seu coração, parou de estar diante de Deus, de ouvir a voz do Senhor. Quando a gente para de buscar a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, nós entramos em veredas estranhas, em veredas de maus caminhos, veredas de pecaminosas, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado encobre o rosto de Deus para que Ele não nos veja, o que o profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, nos diz isso. Que não é que a mão do Senhor não está estendida, ou a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, nem os seus ouvidos tapados, agravados, para que não possa nos ouvir. Mas os vossos pecados, disse Isaías, é que faz separação entre vós e o vosso Deus, e esconde o seu rosto para que não vos veja. Tá? Então, primeira coisa que atrai a presença de Deus, que o agir do Senhor, a intervenção do Senhor em nossa vida, é o arrependimento. Sem arrependimento, João Batista mesmo, ele veio, foi o último profeta antes de Jesus, ele veio preparar o caminho, e a mensagem de João Batista é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós não teremos a ação de Deus em nossa vida. Deus só age no meio de um povo, só entra numa causa de um povo arrependido, quebrantado. Aí você vê aqui no próprio texto, no versículo que lemos aqui,
que quando eles foram jogados nas mãos, Deus permitiu que o inimigo dominasse, os midianitas dominassem sobre a nação de Israel, de maneira que eles se empobreceram. E essa pobreza aqui não é só pobreza financeira, material, a pobreza emocional, a tristeza, a angústia, o desespero, isso tudo faz parte, pobreza emocional, pobreza espiritual. O povo parou de sentir aquela alegria no espírito, porque deixaram de buscar a Deus, deixaram de adorar, deixaram de estar diante da fonte de vida, que é o nosso Deus. E aí quando eles se viram naquela situação difícil, o que eles fizeram? Eles se arrependeram, eles voltaram para Deus, eles começaram a clamar o Senhor: Senhor, socorre, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. E logo o Senhor age. Agora Gideão, Deus chega para ele e Deus chama ele: ó homem valoroso, ó homem valente. E Deus começa ali, envia o seu anjo e ele fala ali a Gideão. E Gideão começa a ouvir a voz do Senhor, a entender que Deus queria agir, que Deus queria operar na vida dele e através dele. Essa palavra, ela traz para nós uma revelação nesse momento. Talvez você esteja assim, clamando a Deus, você já tem orado, você tem buscado o Senhor, mas ainda não tem tido uma resposta, um resultado nessa causa, nessa luta que você enfrenta, diante dos inimigos que tem se levantado contra você, talvez oprimindo sua alma, talvez querendo abalar suas finanças, talvez o inimigo querendo destruir sua família. Gideão, ele se encontrou totalmente nesse contexto, o inimigo ameaçando, o inimigo perseguindo, o inimigo oprimindo a ele, a sua família, as causas que o envolvia. Mas lembre, naquele momento Deus não desceu logo, não interviu. Deus poderia mandar algum sinal do céu, destruir-se aquele povo, não. Deus tocou no coração de Gideão e falou: Gideão, eu quero salvar o meu povo, eu quero intervir, eu quero agir nessas causas, mas eu quero agir através de você. Você que está recebendo esta palavra, Deus quer agir e quer agir através de sua vida, da minha vida, para mudar a história da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade. Eu tenho um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus. Nós recebemos dons específicos. Há uma paixão dentro do nosso coração por alguém, por algo, por uma causa. E isso nós temos que ser despertados mesmo, para ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus quer agir, Deus quer descer na terra. E nós temos que entender que Ele quer descer, Ele quer agir através da minha vida e da sua vida. A resposta de Deus está em você, está em mim. É só nós nos dispormos. Através, primeiro, arrependimento, depois, fé. Gideão teve que crer, porque ele mesmo não se via dentro daquilo ali. Quando ele olhava para si, ele falou com Deus mesmo: eu sou o menor, da minha família, a minha família é a menor de todas as famílias da minha terra. E ali Deus ainda viu uma coisa muito boa: a humildade no coração de Gideão. Gideão podia dizer: eu vou, Senhor, eu creio, Deus, pode contar comigo. Não, Gideão reconheceu, falou: como eu irei? Na minha força, Senhor? Na minha capacidade, Senhor? Não. Ali ele reconheceu. E quando nós temos fé, acreditamos, a gente se dispõe a ser resposta de Deus. Mas quando nós demonstramos um coração de humildade, aí nós vemos o operar de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. A glória somente a Deus deve ser dada. Nós falhamos, nós erramos, Deus não erra. Deus não falha. Está acontecendo isso na minha vida. Não, Deus não falha. Nós, muitas vezes, estamos embaraçados em meio a tantas dificuldades. Sabe por quê? Porque nós erramos muitas vezes, porque nós deixamos de buscar a Deus, porque muitas vezes apresentamos dureza em nossos corações, e nós precisamos reconhecer que sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos, e
crer fielmente no Senhor, acreditar, persistir mesmo na fé e nos dispondo ao agir, ao operar do Senhor. Teve uma coisa tão interessante que quando Deus chama Gideão, ele estava ali com um exército, 32 mil homens aproximadamente, né? Se levantaram para lutar. Deus falou, Deus operou, então vamos. Mas Deus falou assim para Gideão: Gideão, são muitos guerreiros que estão com você. Aí Gideão: como é, Senhor? Não são muitos. Se vocês partirem e eu der vitória com essa quantidade de homens, 32 mil, vocês lá na frente, ou eles que não tiveram a experiência que você está tendo de ouvir minha voz, eles acharão que foi pelo braço deles. E ali houve um dizimar de 32, 22 desistiram, ficaram 10 mil, e Deus falou: mas 10 mil ainda é muito, Gideão. Ele falou assim: o que, Senhor? Se com 32 já era aproximadamente 4 para cada guerreiro nosso lutar, agora o Senhor já reduz para 10, e ainda o Senhor acha que nós vamos conseguir lutar. O Senhor está vendo que a gente vai conseguir lutar, vai vencer com 10 mil homens, multiplicando os nossos adversários contra nós. Aí o Senhor falou: é muito. E ali Deus selecionou 300 homens apenas. E Gideão, com 300 homens, ele destruiu a ação dos midianitas. Eles combateram o bom combate. A luta, ali eles venceram. E Gideão teve uma experiência viva, nítida, com o poder de Deus, com a ação do Espírito de Deus em sua vida, dando-lhe força, dando-lhe sabedoria, dando-lhe estratégia para passar por aqueles tempos de ameaça, aqueles tempos maus, e sair desses tempos com a vitória de Deus em sua vida. Deus está aqui, trazendo a você esta revelação dentro desta palavra. Talvez você e eu não nos chamamos Gideão, ou alguém que nos assiste até por Jesuscidência, eu estou falando como Gideão, né? Mas Deus escolheu você. Deus chamou você. É para esse tempo, é para essa época, é para esse dia que o Senhor te levantou. O Senhor te faz escutar a sua voz. O que precisa é de que em você e em mim Ele encontre um coração arrependido, voltado e quebrantado, voltado para Ele, disposto a ouvir a sua voz, a obedecer e a servi-lo, com a fé que Ele colocou, a medida de fé que Ele colocou em meu coração e em seu coração. E com essa consciência de que não é na força do nosso braço, não é pela nossa vontade, mas é pela força do braço daquele que um dia estendeu a sua mão para nos salvar, nos tirou do poço de lodo, de pecado, perdoou os nossos pecados, nos redimiu, nos ungiu e colocou o seu Espírito para habitar em nós, para podermos, a partir desse momento, começar a ter uma nova vida, depois de nascidos de novo, a sermos filhos de Deus, obedientes ao Senhor e cumpridores do seu propósito. Deus, Ele está dizendo nesta palavra que Ele vai intervir na sua causa, se você e eu voltarmos para Ele, nos arrependermos, nos dispormos, crermos e termos um coração humilde, nós vamos prevalecer e chegaremos a grandes vitórias e a grandes conquistas que Ele tem para mim. Gideão, eu tenho certeza que ele teve muita alegria em salvar o povo de Israel pelas mãos de Deus estendida para o abençoar. Mas a alegria, eu creio, maior ainda foi quando ele viu a sua família salva. Quando ele foi, talvez ali, almoçar com a sua família, um almoço de confraternização, um almoço de alegria, um momento ali de comunhão com a sua família, aonde os seus pais, seus irmãos puderam, os entes, puderam ali celebrar e ver o que Deus fez através de Gideão. Um grande testemunho de salvação
em seu lar, em sua casa, em sua família. Tome posse desta palavra nesta noite em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, porque assim como um dia o teu povo estava aflito, oprimido e eles clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu no passado, o Senhor é o mesmo Deus de hoje. E como o Senhor levantou a Gideão, o Senhor está levantando hoje a sua igreja, o seu povo, que está espalhado sobre a terra. Deus, nós temos consciência de que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor quer nos salvar, que a tua mão está estendida sobre nós para nos abençoar. O teu poder está sobre nós para nos dar vitória contra os nossos inimigos, para desbaratar o caminho daqueles que ameaçam contra nós, em nos perseguir, em querer nos destruir. Pai, nós oramos, Senhor, para que a tua glória se manifeste, o teu poder se manifeste, Deus, na minha vida, na vida do meu irmão, Pai, daqueles que se juntaram a nós hoje para ouvir a tua voz, que estão orando neste momento. Que o teu Espírito, o teu poder, Pai, nos capacite, que a tua destra poderosa destrua os nossos adversários e nos leve a grandes conquistas, como Gideão conquistou aquela grande vitória no passado. Hoje nós tomamos posse dessas bênçãos, dessas vitórias que o Senhor tem para nós e profetizamos que este dia já chegou, que esse tempo é hoje do operar, do agir, do mover do teu Espírito através da nossa fé, através da humildade do nosso coração, através do nosso quebrantamento. Vamos ouvir tua voz e com os nossos olhos vamos ver a grande salvação do Senhor, com os nossos ouvidos, ouvir a tua voz e em obediência adorar e celebrar aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Diga graças a Deus, amém. Que o Senhor continue a nos abençoar. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui, todas as quintas-feiras, às 19h30, na nossa live celular, poder levar a palavra do Senhor e despertar em cada coração que nos ouve o chamado do Senhor, o propósito de Deus através de nossa vida. Você é um pescador de homens, é um ganhador de almas para Cristo Jesus. Por isso, se disponha, né? Deus vai te capacitar. Tome posse da autoridade de Deus na tua vida. Amém? E se lance. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos e declaro o teu ministério um ministério frutífero. Você que já é um líder de célula, está se dispondo para abrir uma célula depois desse tempo de isolamento, eu já estou abençoando sua vida, abençoando a sua célula, com um hospedeiro de excelência, um vice-líder e grande conquista de almas para Jesus. Um beijo no seu coração. Que o Senhor continue a nos abençoar. E agora, antes de você desligar aí, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, né? Desse um like aí para nós, né? Fortalecendo ali esse nosso ministério em nome de Jesus, e compartilhe, porque se cada um de nós compartilharmos pelo menos para 3, 4 pessoas, nós vamos estar abençoando muitas vidas, muitas famílias em nome de Jesus.